Bom dia, turma. Vou tentar resumir um pouquinho a aula 1 da disciplina Ação do Pedagogo e Ética Profissional, certo? Essa disciplina basicamente fala do início da construção da nossa profissão, a pedagogia, né? Então, ela vai tratar um pouquinho aí da ciência da pedagogia, em relação ao surgimento da pedagogia e os tipos de educação, que é educação formal e não formal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da pedagogia, né? Primeiramente, a pedagogia ela teve origem na Grécia, né? Foi o primeiro campo de atuação do pedagogo, foi na Grécia. E a própria palavra ela tem origem grega. Ela tem o paidos, que significa criança, e o agogé, que significa ensinar. Então, ensinar crianças, né? O próprio nome pedagogia já nos conduz a essa questão da criança, né? Do ensinar crianças. E aí, o pedagogo ele significa justamente esse condutor de crianças, aquele que ajuda a conduzir o ensino. E aí a gente fica se perguntando quais os reais objetivos da pedagogia, já que a gente já tem essa informação que pelo próprio nome a gente já tem essa questão da condução. Como seria essa condução? Né? O que seria o fazer pedagógico? E aí ela vem se construindo ao longo dos anos, né? Iniciou-se na Grécia, como eu já falei a vocês, e ao longo dos anos foi se desenvolvendo em outros países, como França, Itália, Espanha, tanto que o nosso modelo brasileiro, ele imita muito esses modelos anteriores de pedagogia, né? Principalmente o da França e o da Espanha. A gente sofre muita influência da pedagogia desses países, da parte europeia. A pedagogia ela foi se constituindo como ciência entre os séculos 18 e 19. Né? E aí a gente tem, a partir desses séculos, essa relação com o modelo de sociedade. Então, vamos dizer que a pedagogia ela acompanhava a evolução da sociedade. Ao mesmo tempo que a sociedade ia evoluindo economicamente, socialmente, a pedagogia também ia evoluindo dessa forma. E aí tivemos algumas correntes filosóficas que conduziram à educação, que trouxeram esse cunho que a gente tem hoje, de tradicional, de formal, de não formal. Então, tudo isso vem dessas correntes filosóficas que a gente vai ver um pouquinho aqui. E a gente tem o foco da pedagogia, nessas épocas do século 18 e 19, focado na formação do cidadão para o trabalho. Então, antigamente não se preocupava, como a gente se preocupa hoje, em ter conhecimento, em adquirir conhecimento para poder ingressar no mercado de trabalho. Antigamente, bastava a pessoa saber um ofício, e ele ia aperfeiçoar esse ofício na escola, certo? Então, a escola ela tinha esse cunho de o estudante aprender um trabalho, não tinha esse cunho como a gente tem hoje de conhecimento. E uma das primeiras obras que a gente tem que marcou a pedagogia foi a Didática Magna, de Comênios, no século XVIII. Esse livro ele abriu as portas e ele ensina formas de educar, formas de ensinar crianças e adultos, porque antigamente não tinha essa divisão que a gente tem hoje, de ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2. Antigamente era dividido apenas em ensinar crianças ou ensinar adultos. Então, foi com esse livro da Didática Magna que a gente dá um salto no sentido de entender que existem formas de ensinar e formas de, vamos dizer, passar o conhecimento, né? Então, isso foi um avanço para a época. Esse livro também ele traz saberes direcionados para o mundo do trabalho, né? Então, era justamente ensinar como realizar algum ofício, realizar algum trabalho mais fácil, manual. Então, a gente tinha isso dentro desse livro. Por quê? Porque antigamente o foco, como eu falei a vocês, era para a questão do mundo do trabalho. Então, não se tinha uma pedagogia pensando na questão humanística, na questão socioemocional, a gente não tinha isso. O foco era realmente para o mundo do trabalho. Dentro dessa construção histórica da pedagogia,
ela era dividida em duas vertentes. Ela tinha a vertente do educar por meio do ensino, que aí a gente já entra um pouquinho nessa construção de conhecimentos, como educar para os trabalhadores, e aí entrava no ensino para os escravos e trabalhadores. Então, era um ensino diferenciado desse primeiro. E aí vocês lembram que eu falei a vocês que a formação era para o mundo do trabalho? Realmente era. Mas, para os escravos e trabalhadores, ainda tinha essa separação, né, de que nem tudo que era ministrado, vamos dizer, na escola formal, os escravos e os trabalhadores tinham acesso. E aí a gente tinha dois modelos de educação, que era a educação para a burguesia e a educação para os trabalhadores. E antes a educação ela tinha um caráter de ciência. E logo após essa divisão, essa dicotomia que foi tendo, ela perdeu esse caráter de ciência e ela parte para esse caráter mais de condução, de ser algo para conduzir as pessoas. Então a pedagogia ela já era vista como uma forma de instruir as pessoas. E aí a gente tem dentro dessas duas vertentes a questão também do obscurantismo intelectual, certo? Foi um período que a pedagogia parou de ter pensadores, parou de ter pessoas pensando nela como ciência, e ela caiu um pouco nessa questão só da instrução, né? E a instrução voltada aí para o mundo do trabalho. Apesar de ter se passado esse tempo desse obscurantismo, tivemos também um momento de pensar um pouco, de transitar um pouco e refletir nesse período do século XIX sobre a função da educação, a função da pedagogia e da educação. Aí a gente começa a ver que a pedagogia ela tem o suporte de outras ciências, que é a antropologia, a sociologia, a psicologia e a filosofia. Então a gente começa a ter a pedagogia bebendo dessas fontes para se constituir novamente, para se constituir novamente como ciência. No slide da aula, a gente tem mais aprofundado essas questões que eu trago sobre o obscurantismo, né, sobre a questão desse trânsito entre ciência e instrução da pedagogia. Vamos focar numa parte que eu acho interessante para vocês saberem. Qual é a função do pedagogo? O que é ser pedagogo hoje em dia, né? O pedagogo hoje ele tem um campo muito amplo de trabalho, ele não trabalha só na escola, certo? Ele trabalha em instituições de saúde, ele trabalha em empresas, ele trabalha com gestão de empresas, ele trabalha em hospitais, né? Ele trabalha em igrejas, em espaços não formais como ONGs, quadras de esporte, a própria igreja, como eu já falei, né? Então a gente tem o pedagogo, ele transita agora em diversas instâncias, ele não fica só parado, estabilizado na escola, ele pode trabalhar em faculdades também, trabalhar em instituições de ensino e instituições também não formais, que é isso que a gente vai ver um pouquinho a partir de agora. E aí, sendo um pouquinho mais discriminativa, vamos dizer assim, discriminando mais o papel do pedagogo, ele pode ser pedagogo social, pedagogo hospitalar, pedagogo infantil, trabalhar na educação de jovens e adultos, trabalhar com gestão escolar, como eu falei a vocês, trabalhar com gestão de empresas, trabalhar com esportes e na parte da inclusão, né, com crianças aí com necessidades educativas. Quais são, então, as funções, né, as atribuições do pedagogo? O que é que o pedagogo pode fazer dentro desses espaços que ele está atuando, né? Ele pode planejar, organizar, realizar ações pedagógicas, certo? Ele pode elaborar, desenvolver projetos, desenvolver materiais didáticos, ele pode dar suporte na produção de um material didático, por exemplo, uma editora, tem muitas editoras que contratam pedagogos temporários, né, para ajudar aí na elaboração daquele livro, daquele material didático. Ele pode coordenar equipes de trabalho, certo? Então, a gente tem uma formação que ela é voltada muito para essa parte de gestão.
Então, a gente tem, dentro da pedagogia, algumas disciplinas que nos ajudam nessa parte de gestão escolar, certo? A gente pode participar também de ações e métodos inovadores nas escolas, promover e propor ações, né, voltadas para a inovação dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente também de ONGs, de igrejas. Quem frequenta igreja aqui sabe que as igrejas têm um trabalho muito forte, tanto a igreja católica quanto a evangélica, né, em relação na parte da escola. Então, muitas têm escolas dentro da igreja e às vezes são os próprios pedagogos que estão ali coordenando essas atividades, né? Qual público que o pedagogo trabalha? Geralmente essa é uma grande questão quando a gente vai fazer pedagogia. Vou trabalhar só com criança, vou trabalhar só com adolescente, vou trabalhar só com adulto, vou trabalhar só com idoso. Não, a gente pode trabalhar com todas essas instâncias, né? Sendo que na educação infantil, com crianças, a gente trabalha até o ensino fundamental 1, como professor, como gestor ou como coordenador, né? Então, eu posso trabalhar na educação infantil como gestora, coordenadora pedagógica, professora, posso trabalhar também como monitora, né? Conduzindo aí as crianças em alguma atividade. No ensino fundamental, por que a gente só trabalha até o ensino fundamental 1 com docência? Porque a formação de pedagogia, ela nos dá apenas essa formação até o ensino fundamental 1, porque no fundamental 2, as crianças elas já estão nessa fase de transição para a adolescência, né? E elas já têm professores seriados para cada disciplina. Então, a gente não tem formação que englobe a gente ministrar aulas depois do ensino fundamental 1. Aí, cada professor de sua licenciatura, né, vai dando as aulas conforme a sua disciplina. O professor de matemática, língua portuguesa, professor de inglês. Então, começa a ter essa separação. No Fundamental 2, a gente trabalha com gestão e coordenação escolar. Então, a gente pode ser coordenador pedagógico ou gestor pedagógico. No ensino médio, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não tem competência para ensinar no ensino médio. Então, a gente trabalha com gestão e coordenação pedagógica e com projetos voltados também para essa área. Na educação de jovens e adultos, a gente pode ser alfabetizador, professor alfabetizador, como a gente pode ser também gestor, coordenador dessa parte, né, dessa parte aí da educação de jovens e adultos. Geralmente a educação de jovens e adultos funciona dentro das escolas municipais ou estaduais, né, geralmente à noite. Então tem geralmente um pedagogo à frente, né, dessa coordenação aí de jovens e adultos dentro da escola. Continuando a falar da nossa profissão, a gente precisa ter também alguns cuidados, eu digo, durante o ser pedagogo, né? Às vezes a gente está ali com aquela vontade, aquela garra para trabalhar, mas a gente precisa ter também, como é que eu posso dizer, foco e fazer as coisas de acordo com a nossa ética profissional. A gente tem um código de ética que rege o nosso trabalho, então a gente não pode fugir desse código, certo? Então a gente precisa, primeiramente, quem quer ser pedagogo, gente, não pode ser uma pessoa impaciente. Ela precisa ser uma pessoa paciente, ela tem que ser organizada, ela tem que respeitar o educando na sua complexidade, certo? Por quê? Porque na escola a gente tem crianças de diversos mundos, né? Cada criança ali é um mundo. Então, se a gente tem preconceito de religião, preconceito étnico, a gente não vai conseguir ser pedagogo, porque a gente tem vários mundos ali dentro da escola, né? Então, a gente precisa saber separar as coisas, eu costumo dizer isso, e ser profissionais mesmo. Então, a gente precisa ter esse foco no respeito das crianças, certo? Então, a gente precisa gostar de trabalhar com pessoas, precisa ser educado, precisa falar corretamente. Por isso que eu sempre falo a vocês que vocês precisam ler, precisam estudar o tempo todo, certo? Não tem para onde correr, essa profissão é uma profissão que exige muito estudo. Então a gente precisa estudar, certo? A gente tem que saber dialogar com professores, com famílias. Quantas vezes chega na escola uma criança com alguma situação doméstica? E aí ele sempre fala, conversa com a coordenação pedagógica, né?
Geralmente é assim. Então a gente precisa estar preparado para esses momentos, para poder a gente não falar coisas desnecessárias. A gente precisa pensar antes de falar, certo? A gente não pode falar o que a gente quer falar. E o foco da pedagogia é justamente atuar com a qualidade do ensino, promovendo a qualidade do ensino nas instâncias que a gente está ali inserido, certo? Vamos falar um pouquinho da prática docente, o que é esse dar aula, ser professor, né? O ser professor está muito relacionado com 5 campos, que está lá no slide que vocês vão ver. A prática social, o campo científico, a própria formação docente, as reflexões epistemológicas e a construção do conhecimento de como ensinar. Aí vocês vão dizer, ah, Carol, tem que ainda saber como ensinar, tem que saber como lidar? Sim, a gente precisa saber disso. Não tem para onde correr, costumo dizer. A gente precisa estudar, precisa ler, precisa fazer as coisas. Continuando, a prática docente ela tem que estar articulada com os estudos da pedagogia e com a ação do pedagogo no campo escolar, certo? Então, quando a gente está dando aula, está ministrando aula, a gente precisa ter um plano de aula, a gente precisa ter um conteúdo que a gente tem que saber ministrar, a gente tem que seguir a Base Nacional Comum Curricular, porque todas as séries elas estão estabelecidas ali, o que você vai ensinar, como você vai ensinar, recursos que você pode utilizar na educação infantil, no ensino fundamental, tá tudo ali, certo? Continuando, gente, o próprio curso de pedagogia também, ele tem normas e diretrizes, né, que a gente precisa seguir. Então, todos nós que damos aula no curso de pedagogia, que fazemos parte de uma coordenação de uma graduação, a gente segue normas, a gente não está aqui aleatório. Eu costumo sempre dizer que às vezes os alunos eles têm a mania de achar que a gente pode mudar uma norma, mudar uma regulamentação, mas a gente não pode, porque a gente segue normas e regulamentações do MEC, que é o nosso grande órgão que nos direciona, né? Direciona as nossas ações. Então a gente tem que estar sempre em conformidade com o MEC, com o Ministério de Educação aí do Brasil. E aí a gente tem no curso de pedagogia o PPC, que é o projeto pedagógico do curso. Então, dentro desse PPC, a gente tem normas, tem orientações, tem como a gente vai ministrar as disciplinas, tem a justificativa da faculdade para poder ofertar o curso de pedagogia. Então, a gente tem diversos aspectos que a gente precisa seguir, que estão lá dentro do PPC. E aí esse PPC, ele traz práticas que estejam dentro do contexto do aluno. Então a gente precisa respeitar esse contexto do aluno, a gente precisa que as práticas educativas sejam flexíveis, sejam criativas, dinâmicas, que elas propiciem o aluno a aquisição de saberes, não só para a teoria, mas também para a prática. Então é importante a gente seguir essas orientações do PPC que são dadas aí pelo MEC. Como eu falei a vocês, uma fala importante de um autor, que é o Tardif, ele fala que os saberes profissionais da educação, eles devem ser heterogêneos, ou seja, a gente tem que ser multidimensional, certo? Então, a gente não pode ser um pedagogo, eu posso dizer assim, com a cabeça fechada, né? Por isso que eu digo, é uma profissão que exige que a gente esteja livre dos preconceitos, né? Quando eu falo preconceitos, é justamente preconceitos, separando. Por quê? Porque o pedagogo, ele tem que ser um profissional, que ele tem que ter esse discernimento, ele tem que saber lidar com qualquer tipo de aluno, não só alunos típicos, mas alunos atípicos, alunos também com dificuldades de comunicação, alunos de diversas religiões, alunos com questões étnicas, né? Alunos que fazem parte aí de quilombos, que são indígenas. Então a gente precisa ter essa mente aberta. Eu costumo dizer que a gente tem que ter essa mente aberta, porque senão a gente não vai conseguir ser um pedagogo, não vai conseguir atingir o que a gente quer atingir como profissional. E aí dentro dessa categoria da prática docente, a gente tem o professor em formação e o professor formador. Como o próprio nome já diz, o professor em formação é aquele que está buscando
Atualização de conhecimentos é aquele que está estudando, está fazendo uma pós-graduação, está fazendo uma graduação, está fazendo um mestrado. Então, é esse professor que está conquistando esse conhecimento aí aos poucos. E o professor formador é aquele que já tem a bagagem para formar outros professores, né? Como o próprio nome já disse, ele é formador, então ele vai formar outros profissionais de acordo com a bagagem que ele já tem. E aí tem um autor que vocês vão ver ao longo do curso, que é o Paulo Freire. E aí ele traz que o professor é um ser do mundo, é aquilo que eu falei a vocês. Então a gente precisa se desprender de preconceito, se desprender de diversas coisas que a gente tem aí um pouco travadas dentro da gente, porque a gente precisa ser esse ser do mundo, a gente precisa transitar em diversos espaços, falar com diversas pessoas. Então Paulo Freire já dizia isso, né? E aí a gente precisa ser esse transformador, esse agente da transformação. E aí, sendo agente da transformação, a gente tem que transformar a nossa realidade. Então o professor ele tem que entrar e sair da vida de um aluno e trazer algo para o aluno, né? Não negativo, mas sim positivo. Outro detalhe interessante, gente, é a palavra saberes, que vocês devem ver escrito aí nas mídias, né, em tudo. Mas hoje em dia a palavra saberes, ela não está só relacionada com os saberes ali, por exemplo, de matemática, português, inglês, ciências. Ela está relacionada com saberes do mundo, né? Ela é uma palavra ampla. Então, por exemplo, a gente pode dizer que nosso aluno tem saberes. Ele já tem alguns saberes, sim. Por quê? Porque ele não chega vazio na escola. Ele já chega com algum conhecimento. Ele já fez alguma coisa em casa, o pai ou a mãe já estimulou em algum sentido, ou na escrita, ou na oralidade. Ele sabe onde ele mora, ele tem conhecimento do bairro que ele mora. Então, assim, a criança ela não é uma tábula vazia. Ela já chega assim com um saber e com um conhecimento. Por isso que a palavra saberes hoje, ela tem que estar direcionada justamente para essa questão da amplitude, que não é só saberes relacionados a disciplinas escolares. E aí, gente, finalizando a nossa aula, a pedagogia e a prática docente no Brasil, ela tem justamente essas três vertentes que a gente falou, né? A forma de ensinar, a prática educativa e a metodologia do ensino. Então, nessa forma de ensinar são as questões epistemológicas e metodológicas, que a gente falou lá no início da pedagogia como ciência. Então, é a forma de ensinar, é a forma de como lidar com o aluno, o que eu vou escrever de projeto, o que eu vou escrever de plano de aula. Então, isso entra nessas questões aí, metodológicas e epistemológicas. E o outro ponto, que é a própria prática, já é o processo de ensino-aprendizagem em si, que é justamente o estar em sala de aula, direcionar a minha aula ali para aquele aluno, ver se meu aluno tem dificuldade, se não tem. Então, é justamente eu já em sala de aula inserida, como professora, eu já estou fazendo essa prática educativa. E a metodologia de ensino, como o próprio nome já diz, se relaciona um pouco com as formas de ensinar. Só que as formas de ensinar a gente pega conceitos aí mais formais e mais pontuais teóricos. E na metodologia de ensino é a própria didática em si. É o que eu vou aplicar ali, eu vou fazer um recurso lúdico, eu vou fazer uma atividade de coordenação motora, eu vou fazer uma atividade de escrita. Então é basicamente isso aí, certo? Ao final desse primeiro slide tem uma atividade que é relacionada ao texto de Paulo Freire, que está lá no cérebro. Eu vou liberar novamente esse texto para vocês, certo? E aí vocês dão uma lida e fazem essa atividade. Uma atividade de interpretação. É um resumo, né, para vocês fazerem e entregar no ambiente virtual, certo? E aí vocês colocam naquele padrãozinho da BNT, que a gente já viu até na aula de metodologia científica, né? E colocam lá no cérebro, viu? O texto está muito tranquilo, não é um texto difícil. É vocês interpretarem as ideias do texto e relacionar com a aula, né? Peguem um slide que eu já tinha disponibilizado anteriormente, mas vou disponibilizar, desculpem, novamente. Leiam um pouquinho sobre essa questão da regulamentação da pedagogia e leiam o texto. E aí dá para vocês fazerem a atividade, certo? Então, até a próxima aula.